com o pão. E ele não contenta, diz aí, quão suave é que os irmãos vivam em união. Davi, queridos, foi um homem conhecido na Bíblia como homem de guerra. Davi, já bem novo, foi escolhido para ser rei de Israel e sempre foi um homem de guerra. Matou muita gente, guerreou. Bem que a Bíblia diz que quando Davi foi construir o templo, Deus olhou para Davi e disse assim: Davi, as tuas mãos têm muito sangue, você não poderá construir, tem que ser só uma mão. Davi era conhecido como homem de guerra, e como homem de guerra que sabia muitas estratégias, ele sabia bem o que era um exército, ele sabia bem o que era uma igreja, ele sabia muito bem o que é um departamento. E ele escreve dizendo: é bom e é suave que o povo de Deus vivam em união. O maior segredo de uma igreja, de uma empresa, de um departamento é justamente a união. A Bíblia escreve dizendo assim, um reino dividido não prevalece. O reino dividido não prevalece. Antes de entrar na mensagem aqui, muitas vezes o reino de Satanás tem uma virtude que talvez o povo de Deus não tem, que é a união. E o povo de Deus tem que aprender hoje que nós devemos ser unidos. Quando a igreja está unida, quando a mocidade está unida, quando as irmãs estão unidas, quando as crianças, os obreiros estão unidos, o povo se torna bem mais forte. Amém, meus queridos? O povo de Deus se torna imbatível. É conhecido na Bíblia, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, se não me engano, capítulo 4, a Bíblia diz assim, não é bom que o homem viva só, é melhor ser dois do que um. E o cordão de 3 dobras não se quebra fácil. Isso está falando da unidade, do companheirismo. E a Bíblia continua dizendo assim, é melhor ser 2 do que um. Porque se um estiver sozinho, ele cair, quem o levantará? Glória a Deus. A pergunta que a Bíblia fala. Ainda fala assim, no frio, se um deitar na cama sozinho, quem o aquentará? É melhor ser 2 do que um. É melhor ser 2 do que um. E o salmista Davi escreve dizendo, quão bom e quão suave é que a igreja de Goiatuba vivam em união. Nós devemos aprender algo aqui nessa noite, que eu com você e você comigo nós tornamos mais forte. Amém. Olha para alguém que está do teu lado assim, diga para ele assim, você comigo, você comigo, e eu com você, nós se tornamos mais fortes. Vai se tornando mais forte. Mas muitas das vezes, a gente entra aqui, muitas das vezes nós queremos viver sozinho, da nossa forma, do jeito que nós achamos. E existe ainda muitas pessoas dentro da igreja que existe e tem no coração dele um individualismo. Ele não dá conta de se enturmar, ele não dá conta de participar. Mas a Bíblia diz aqui, é bom e é suave que o povo de Deus viva unido. Nós conhecemos na Bíblia a história de um paralítico. Um paralítico que já tinha perdido a expectativa de vida. Mas a Bíblia fala que um dia chega um rapaz na casa dele, conjecturando aqui na Bíblia, e olha para ele e falou assim, ô paralítico, Jesus vai pregar na casa da irmã Chiquinha. E Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. E eu estou vendo que você há muito tempo vive dessa forma, paralítico. E de repente, aquele homem viu que não poderia levar aquele paralítico sozinho para onde Jesus estava. Mas a Bíblia diz que ele reúna com 4 pessoas, com 4 homens. Os 4 se reuniram, chegou no paralítico e disse assim, nós queremos levar você até Jesus. Eu creio que o paralítico olhou para ele e falou assim, impossível, eu sou paralítico, não tem cadeira de roda, não tem carro, é impossível chegar até Jesus. A Bíblia diz que os 4 montaram algo na cabeça. A Bíblia diz que eles pegaram um lençol e colocou o paralítico em cima do lençol
E é interessante que o lençol tem quantas pontas? Quantas pontas, irmão? A Bíblia diz que um pegou do lado, o outro pegou do outro, um pegou do canto de lá e outro pegou do canto de cá. Pegou o paralítico e colocou em cima e levou aonde Jesus estava. Só que quando chegou aonde Jesus estava, a Bíblia diz que a casa estava cheia, não tinha mais como ninguém entrar. E a Bíblia diz que o paralítico olhou para os quatro e falou mais ou menos assim: ó, vocês já fizeram tudo que vocês poderiam fazer. Não tem como eu entrar, me deixa aqui, não tem como eu entrar. Eu sei que vocês se esforçaram, mas aqui tá bom para mim. Talvez se fosse eu e se fosse você, ia deixar o paralítico daquele jeito, ia dizer: ó, você viu o nosso esforço, nós tentamos, não dá, então fica aí. Não, a Bíblia diz que eles pegaram e falaram assim: nós vamos dar um jeito de entrar lá em nome de Jesus. Eu tenho que abrir um parênteses aqui para dizer, irmão, nós sempre devemos ir além. Não, eu vou falar até você na glória a Deus. Nós sempre devemos ir além. Nós sempre devemos ir além. Muitas das vezes nós paramos com o primeiro obstáculo. Muitas das vezes nós paramos com o primeiro não, né? Muitas das vezes, esses dias para trás, irmão, eu sou alguém que cobra muito assim dos obreiros da igreja para ver o povo prevalecer, né? E aí, muitas das vezes, o cara levanta bem cedo, irmão Antônio, ele levanta cedo, aí ele tem que trabalhar. Lá na nossa região, que nós deixamos, é muito usina. Quando alguém perde um dia de trabalho, é R$350 que ele perde. Aí o cara sai cedo de casa, irmão, chá, é chá o quê? Chaleira. Aí ele sai com chaleira de casa, tá chovendo granizo. E ele fala assim: não, eu tenho que ir para o trabalho, porque senão eu vou perder R$350. Mas aí o crente, quando vem para a igreja, ele sai para fora e vê que tem uma nuvem lá. Ele fala: não dá hoje para ir para a igreja. Está chovendo, né? Parece que para as coisas de Deus, irmão, a gente coloca dificuldade, barreira. Não é assim? Não é assim que acontece? Mas para nós, quando é para nós, irmão, chove canivete, nós vamos. Vai na casa do namorado, vai na casa da namorada. Mas muitas vezes para as coisas de Deus nós põe um corpo mole. Mas vamos aprender algo aqui nessa noite. Se você quer ser abençoado por Deus, quer ser abençoado, vai além, irmão, não para, não desista, vai além, luta, persevera, amém? E ele pegou e falou assim: nós vamos levar até você, nós vamos levar você até Jesus. Irmão, a Bíblia diz que a casa estava cheia. A casa estava cheia. Não dava para entrar na porta. Sabe o que eles fizeram? Eles subiram pelo telhado. Meu Deus. Nós vamos te levar. Irmão, já pensou, irmão Antônio? 4 homens com um paralítico dentro do lençol, subir com um homem em cima do telhado. Eles teve dificuldade, sim ou não? Sim. Teve ou não? Sim. Mas ele levou. Agora imagina, Jesus estava pregando aqui, igual eu estou pregando aqui, irmão. Aí começa a fazer um barulho no telhado, assim. Irmão, a Bíblia diz que eles arrancaram a telha e desceram o paralítico por cima do telhado. Quando Jesus olhou aquele negócio estranho, Jesus não olhou nem para o paralítico. Jesus olhou para os 4 homens e falou assim: ó, por causa da fé de vocês, eu curo esse homem hoje. Pastor, o senhor quer falar com isso? Eu quero falar que a igreja, em nome de Jesus, deve viver em união, irmão. Em nome de Jesus, olha para cá. Um homem só não dava para levar aquele paralítico. 2 não dava, ia faltar 2 pontas. 3 não dava, ia faltar 1. Mas os 4 se uniram e falaram assim: nós vamos levar até você, até Jesus. E aquele homem saiu de lá glorificando e adorando a Deus. Diga comigo: com pão e suave é. Os irmãos vivem. Que os irmãos vivem. A igreja tem que viver. Amém. A igreja tem que viver unida. Muitas das vezes o inimigo luta com a nossa vida e muitas das vezes ele tem perseverança. É porque o povo está desunido. Um está falando do outro está falando do fulano de tal. Em vez de nós, meu irmão, pegarmos a nossa arma
e lutarmos contra o inimigo, que a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 10, dizendo assim, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A Bíblia está dizendo assim, a nossa luta não é contra o diabo, não é contra o auxiliar, não é contra o pastor, a nossa luta é contra os demônios. Mas muitas vezes nós ficamos atacando uns outros e o inimigo tem sucesso em nossa vida. Mas hoje essa igreja vai sair daqui dizendo: nós vamos viver unida a partir de hoje. A igreja vai viver unida, os obreiros vão viver unidos, porque o crescimento não é para a honra do pastor, mas é para a honra e glória de Jesus de Nazaré. Olha para quem está do teu lado e diz assim: vamos viver unidos. Vamos viver unidos. Moisés era o líder do povo. Irmão Antônio, ele era o Moisés, o homem que tinha um cajado na mão. Porque o cajado, irmão, tem que estar na mão de quem? Do crente. Na vida do pastor, do líder. E ele estava com o cajado na mão. Um dia ele olhou para o servo dele e falou assim: hoje eu não vou para a guerra, só vocês que vão, e eu vou subir para o monte e eu vou interceder por vocês. Hoje eu vou só estender a mão. Muitas das vezes o pastor não vai, mas ele estende a mão e o povo é abençoado. Muitas das vezes o pastor não vai, mas se o pastor estiver com a mão estendida, o povo vai, irmão. E nós temos que aprender esse mistério. Eu e você devemos entender que a nossa vitória está na mão do nosso líder. A minha vitória, a vitória dessa igreja está na mão do pastor Rodivino. Porque Deus irá abençoar a nossa vida através dele. Deus irá abençoar esta igreja através da vida do pastor de vocês, que sou eu que estou aqui hoje. E o crente que não entende isso, ele não recebe vitória. Sabe por que tem muita gente na igreja que não cresce, ele não desenvolve, ele não recebe vitória? É porque até hoje ele não entendeu que a vitória dele está na mão do líder dele. Vamos aprender isso hoje, irmão? Amém? Aí Moisés falou assim: eu não vou, só vou estender a mão. E o povo foi para a guerra. Foi para a guerra. E o povo está pelejando, só que Moisés subiu para o monte e ele estendeu as mãos. E o mistério era que quando Moisés estendia a mão, o povo vencia. Moisés estava com a mão estendida, o povo estava vencendo. Só que Moisés era humano. Só que Moisés era homem. E o homem cansa. E o homem cansa. O homem tem falha, sim ou não? Sim. O líder erra, sim ou não? Sim. O líder cansa, sim ou não? Sim. Muitas das vezes nós pensamos que o líder é um super-herói. E muitas vezes colocamos ele como um para-raio. Muitas vezes o líder é. Mas eu e você temos que entender que o líder cansa. Que o líder tem fases que um crente, como um crente normal, tem. Só que a mão de Moisés, ela foi cansando. E quando a mão de Moisés cansava, que descia, em vez de o povo vencer, o povo agora estava perdendo. O povo estava perdendo. Porque a mão de Moisés cansou. Só que Moisés rapidamente levantava a mão. Quando levantava, o povo vencia. Quando ele abaixava, o povo perdia. Só que aqui que entra o mistério de Deus. O líder precisa de pessoas. O líder precisa de obreiros. Tinha 2 obreiros muito abençoados com ele, que subiu para o monte. E os bois estavam sentados. Um chamava Ur e o outro chamava Arão. E quando os dois olhavam e viram aquele negócio, eles entenderam. Porque o obreiro tem que ser esperto. O povo de Deus tem que ser esperto. Eles entenderam que Moisés abaixava, perdia. Moisés levantava, ganhava. E eles falavam assim: rapaz, nós temos que ajudar esse homem. Muitas das vezes, o obreiro, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não precisa ser mandado.
ele tem que ter espiritualidade. Irmão Antônio, quando o obreiro, quando a irmã, ele tem espiritualidade, ele sabe o que o pastor precisa. E o pastor não precisa muitas vezes falar assim: irmão, pega aquilo ali, visita o fulano de tal, busca irmão. Não, o obreiro, o homem de Deus, o jovem, a criança, ele tem que ser espiritual para entender o mistério de Deus. Porque a Bíblia diz na Bíblia que o Espírito identifica com outro Espírito. E eles olharam e falaram: rapaz, não vamos deixar Moisés morrer, não. Vamos ajudar ele. Glória a Deus, aleluia. Eles olharam para o outro e viram Moisés suado, coitado, cansado, fraco, porque era o dia inteiro com as mãos levantadas. E olhou para o outro e falou assim: vamos ajudar esse homem de Deus. Esse homem de Deus precisa da nossa ajuda. Irmão, que esse sentimento desce sobre a cabeça de cada um aqui hoje. Glória a Deus. Sabe o que a igreja está precisando? De pessoas que levantam a mão dos que estão cansados. Glória a Deus. Porque muitas das vezes eu não conheço esta igreja como eu vou conhecer daqui a um tempo. Mas na andada do nosso ministério, nós já vimos muita coisa. E hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil dentro da igreja, meu pastor. Muito difícil. Porque tem muitos irmãos que sentam na cadeira e ele está olhando para o irmão charleando, né? O irmão charleando, todo dia ele abre a igreja. Todo dia ele abre a igreja. Aí a esposa olha para o esposo, que é o obreiro, e fala assim: meu bem, ajuda o irmão charleando a abrir a igreja. Só ele que está abrindo, já tem um mês ele abrindo. Aí talvez venha um sentimento no nosso coração e a gente fala assim: não, deixa ele está indo bem, deixa ele. Não, irmão. Sabe o que Deus te trouxe aqui hoje? Para você entender que nós precisamos levantar a mão de quem está cansado. É verdade. Nós precisamos levantar a mão de quem está cansado. Glória a Deus. Não, deixa ele, eu vou ver onde que ele vai. Eu vou ver se ele é palmeiro. Não, irmão. Esse sentimento tem que terminar se existir aqui. Deus trouxe nós hoje para nós aprender uma lição: levantar a mão de quem está cansado. E não deixa eu dizer com você um pouquinho. Eu achei bonito aqui, quando estava na porta, o outro sentou, ficou. Isso é bonito, irmão. E o povo de Deus tem que ser assim. O povo lá no mundo tem que copiar a gente, porque nós somos filhos do rei. Os crentes são o povo mais sabido que existe no planeta Terra, porque nós lê Bíblia. E a Bíblia tem tudo, irmão. A Bíblia tem tudo. E se tem um pastor que é apaixonado de Bíblia, é eu, viu, irmão? Glória a Deus, aleluia. Pastor, qual que é os cultos que o senhor mais gosta que a igreja vem? É dois. É culto de ensino e escola dominical. A Bíblia diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas o crente que medita na palavra de dia e de noite, ele é comparado com uma árvore plantada junto ao ribeiro. As folhas não murcham, ele dá fruto. Amém, meus irmãos? Amém. Aí vamos ajudar ele. Sabe o que eles fizeram, irmão? Ó, Moisés, olha aqui para Moisés. Moisés, com as mãos estendidas. Sabe o que eles fizeram? Colocaram pedras de escora na mão de Moisés para a direita, colocaram pedras aqui na mão esquerda. O povo que estava perdendo começa a ganhar. O povo que estava derrotado começa a vencer. Qual era o segredo? É que as mãos de Moisés estavam estendidas. Mas pastor, o que tem a ver? Se não fosse aqueles dois homens que tivessem ali, o povo não teria vencido a guerra. Mas com bom e com suave é que o povo de Deus vivam em união. O povo de Deus tem que ficar unido. Chegou o tempo, irmão, de nós juntarmos as forças. E se você tem um projeto, um objetivo de ver essa igreja crescer, nós devemos estar